Lúcia Simão, Loa pra Mãe Preta. Olá pessoal, eu sou Maria Lúcia Simão Pereira, conhecida popularmente por Lúcia Simão. Todos me conhecem por Lúcia Simão. Eu estou aqui para falar para vocês um pouco da minha trajetória de vida, desde o nascimento até os dias atuais. Para falar da minha trajetória de vida, eu não poderia deixar de falar quem são meus pais. Eu sou filha de pais que nasceram no interior chamado Aquiraz, Ceará, que dizem que é a primeira capital cearense. Os dois nasceram em Aquiraz. Quando chegaram à maioridade, vieram morar em Fortaleza. Minha mãe era filha única, perdeu a mãe quando ela tinha 5 anos de idade e ao pai quando tinha 7 anos. Foi criada por uma tia, sozinha, as duas. A tia, mãe e pai ao mesmo tempo dessa menina, tão criança, tão pequena e já sem a presença dos pais. Em contrapartida, eu sou a terceira filha desses dois. Ele se chamava Francisco Pedro Simão, todos conheciam como seu Chico, e ela, Maria José de Jesus, conhecida como Dona Mazé. Os dois eram muito católicos, viviam sempre na igreja. O meu pai dizia à minha mãe que ele assistia à missa todos os dias. Ele era servente de pedreiro, uma profissão que naquela época era uma profissão que ganhava menos, não tinha um salário remunerado, mas ele trabalhava. Ele trabalhava numa construção civil e minha mãe trabalhava numa fábrica de tecido. Quando nasceu o primeiro filho, a minha mãe procurou alguém para ajudá-la, ficando em casa para cuidar do filho e não encontrando, resolveu sair do trabalho da fábrica para cuidar do filho. Não foi só um filho, ele foi o primeiro, eu fui a terceira filha. Daí então nunca mais ela trabalhou fora. Ela trabalhava sempre em casa, fazendo alguma coisa para ajudar o marido a cuidar do sustento dos filhos. Na época que eu era criança, tinha mais ou menos 6 a 7 anos, aquela era a época que os pais colocavam os filhos para estudar. Não tinha essa história que hoje tem jardim 1, jardim 2, alfabetização, não. Naquela época se entrava na escola fazendo com a cartilha onde a gente aprendia as primeiras letras aos 6 a 7 anos de idade. E eu fui uma que entrei com 6 anos, ia fazer 7. Estudei 7 anos seguidos com muita dificuldade, mas consegui aos 13 anos fazer a quinta série primária. Na época era a quinta série primária. Quem tinha quinta série naquela época tinha muito estudo, já sabia tudo, sabia ler, sabia escrever. E o meu pai, como também ele não tinha estudo, ele teve muita dificuldade de aprender a ler, a escrever, ele me falou: Lúcia, você já sabe ler, já sabe escrever, já sabe fazer uma carta para uma pessoa da família, então não precisa mais você estudar. Eu não posso custear os seus estudos, porque você sabe, o teu trabalho só dá para a alimentação de vocês. Éramos 5 filhos na época. Então eu parei de estudar e fui procurar uma forma de ajudar. Não muito satisfeita com isso, até chorei. Mas fui procurar uma forma de ajudá-lo a cuidar dos meus irmãos, junto com a minha mãe. Primeiro trabalho que eu realizei após os 13 anos foi numa casa de família. Uma vizinha me arranjou uma casa de família onde eu fui trabalhar para ajudar como ajudante da cozinheira, da lavadeira. Chegando lá eu não sabia fazer comida, que eu só sabia fazer feijão, arroz, cozinhar feijão, arroz e farinha. Lá eu fui aprender como que se fazia um bolo, como é que fazia uma carne e comecei a trabalhar nessa casa. Só que eu não me sentia satisfeita com aquilo que eu estava fazendo. O meu grande sonho
era ser operária, trabalhar, ganhar um salário para ajudar meus pais. E, em se tratando de religião, como eles eram muito católicos, eu tinha um sonho de ser religiosa. Quando eu falei esse meu sonho para o meu pai, a primeira coisa que ele me falou: Lúcia, é melhor que você acabe com esse sonho de ser religiosa. Porque toda moça que sai para um convento, ela tem que ter um dote. Você sabe o que é dote? Eu falei não, ele disse. Os pais têm que ter um dinheiro onde ela possa levar um pouco desse dinheiro para manter a sua vida, manter os seus estudos lá dentro do convento. Então eu não tenho como lhe ajudar. Tire da sua cabeça. Ainda tem outra coisa. Você é preta e negro não pode ser religioso. Aí, como eu gostava muito de estudar, muito de ler, contava muito bem a matemática, naquela época a gente chamava aritmética, resolvi ensinar particular os filhos dos vizinhos que estudavam e precisavam de um reforço. Naquela época não era reforço, ele dizia que era escola particular. E eu comecei a ensinar. Ensinei 7 anos. Eu tinha 13, entre 13 e 14 anos eu fui ser doméstica. Saí da casa porque eu não me sentia feliz lá dentro, não era isso que eu queria. E fui ensinar particular. Após 7 anos que eu ensinava, a minha irmã, que é mais nova do que eu, um ano, 2 anos, já estava estudando, já tinha saído da 5ª série, já estava fazendo, na época, ela já fazia a 2ª série. Então ela falou para mim: por que tu não volta a estudar? Eu disse: não vou voltar a estudar, porque já faz muito tempo que eu parei, os estudos devem ter mudado. E como meu pai falou que eu não fosse estudar, que ele não podia ajudar, e até hoje ele não pode ajudar, então eu não vou. Ela: vai, besta, tenta. Se tu passar, aí tu vai estudar e a gente dá um jeito. Tu não ensina particular? Pois o dinheiro da mensalidade dos teus alunos vai dar para tu pagar o transporte para chegar na escola. E eu me inscrevi para fazer um exame de admissão para passar para a 1ª série do 2º grau, né? Que a gente chamava 1ª série naquela época. Aí fiz a prova no Liceu do Ceará, passei, fui fazer a 1ª série. Isso com 20 anos. Aí fiz a 1ª série, quando chegou na 2ª série, mudou todo o contexto escolar e passou a ser 6ª série, 7ª série. Aí eu comecei a estudar com 20 anos, estudando no Liceu do Ceará, onde mulher só podia estudar durante o dia, não podia estudar à noite. E eu estudava junto com meninas de 11 anos, de 12, de 13 anos, tudo fazendo a 6ª série. E eu com 21 anos, junto com elas estudando. Aí senti o desejo de trocar de colégio para estudar à noite com pessoas da minha idade e ter um dia reservado para continuar dando as minhas aulas particulares. Aí consegui trocar para um outro colégio com a ajuda de outras pessoas, até mesmo da minha irmã, que eu fui para o colégio que ela estudava. Eu saí do Liceu do Ceará e fui para o Justiniano de Serpa, que era um colégio, os dois eram iguais, muito parecidos. Aí fui fazer a 8ª série no Justiniano de Serpa, fiz a 8ª. Quando eu terminei, fiz o 2º grau todinho. Ao terminar o 2º grau, na época não existia esse negócio de Enem, aí eu tinha que fazer vestibular. Então eu pensei, se eu voltei a estudar com 20 anos, quando eu terminei, eu sei que eu já estava com 20 e tantos anos. Eu disse, eu com 20 anos, mais de 20 anos, 20 anos eu entrei. Se eu fiquei uns 7, 8 anos estudando, eu já estava com 28 anos, por aí, né, assim. Aí eu pensei, eu não vou fazer vestibular não, que eu não vou passar. Quem vai passar são as meninas mais novas do que eu, então eu não vou estudar não. Vou mais estudar não, tá bom, que eu sei. Aí resolvi fazer um curso de atendente de enfermagem para trabalhar como atendente de enfermagem. Quando eu estou fazendo esse curso de atendente de enfermagem,
eu encontro no meu bairro umas irmãs religiosas que vieram morar no bairro em pequenas comunidades.